Mulher que participa da política e bate como homem, tem que apanhar como homem também. Essa conversa... Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Vai ficar omisso nisso? Vai ficar omisso? Isso é um absurdo. Deputada, eu não tenho condição de censurar a palavra de quem quer que seja. Lá na Câmara, principalmente na Câmara, está muito radicalizado o clima, né? E quem se coloca claramente posicionado de um lado, né, defende posições corajosamente, com firmeza, com clareza assim, do que lado está, já é alvo. Se for mulher, pior, porque existe ali algumas bancadas onde o nível de preconceito é arrasador. Então, somou a condição de mulher com a condição de ter posições claras, eu virei alvo muito rápido no ano de 2015, né? Depois da radicalização eleitoral. E alguns deputados, e no caso foi Roberto Freire e Alberto Fraga, né, se somaram numa agressão, uma agressão física, outra uma agressão verbal. Só não é aceitável, presidente, que na divergência se toque nas pessoas. O deputado Rolando estava falando, o deputado Roberto Freire tocou, bateu nas costas dele 2 vezes. Isso não veio mais um caso, que não fizesse isso, ele pegou o meu braço. Isso não é aceitável. Isso não vem mais um caso. Se fizer isso, eu vou denunciá-lo ao Conselho de Ética da Casa. Então, o que ficou claro para mim é o seguinte: mulher que tem coragem é entendida como algo masculino. Quando coragem é uma característica da mulher, não é uma característica dos homens, né? Nós temos muita coragem para tudo na vida, né? A diversidade que a gente enfrenta no cotidiano, a educação dos filhos, a defesa dos filhos, a proteção dos filhos, a quantidade de mulheres que é abandonada pelos companheiros que seguram a onda. Por isso que o povo diz assim que filho é da mãe, né? Porque raramente você vê uma mãe abandonar filho, né? Obviamente que tem muitos pais, ou a maioria são muito legais, presentes e tal, mas quem em geral abandona é homem, né? Pai. Então, ali naquele momento me deu uma revolta de ouvir aquilo, e aí eu fui para a tribuna muito emocionada. Fui vítima de palavras e de ameaças de um deputado que talvez não saiba qual é a principal característica de uma mulher. Não pense, deputado Alberto Fraga, que firmeza, coragem e destemor são características masculinas, são características das mulheres. Desde a dor do parto, que nós temos que ter para ter os nossos filhos, e eu sou mãe de 2 filhos, até a luta política concreta, não só na proteção dos filhos, mas no cotidiano da adversidade da vida. E mulheres que têm essa atitude na política, Nós, mulheres, somos forjadas numa luta dura e difícil. Talvez aqui os homens não compreendam qual é o sacrifício pessoal que nós, mulheres, fazemos para estar aqui cotidianamente fazendo a luta que nós acreditamos. Talvez vocês não entendam qual é a cultura que pesa sobre nós na proteção dos filhos e a cobrança que se faz por estarmos aqui ao invés de estarmos em casa cuidando dos nossos filhos. Mas não tem problema, porque essa é uma opção de vida. E eu cheguei aqui forjada na luta e com a coragem política que o meu partido me ensinou a ter e a minha família me deu valores de caráter e personalidade. E eu ali declarei isso, falei, vocês não têm ideia da nossa coragem de estar aqui, porque isso significa um peso cultural, uma cobrança cultural, uma cobrança da maternidade que os homens não têm, né? O peso cultural de não estar em casa é sobre a mulher, os homens não têm esse peso, né? Como você mesmo diz, os homens têm as mães para estarem em casa, quando as mulheres são as que saem numa vida pública, e ali só tem uma mulher que é de Brasília, todo o resto sai dos seus estados para estar lá, né? Então isso foi muito doloroso, assim, e eu expressei aquilo com muita emoção, porque de fato foi um momento muito duro de ser vivido, e eu precisava dizer aquilo. As pessoas precisam valorizar as mulheres que estão... Porque a gente não tem 2 jornadas, a gente tem 3, 4, que chega no estado, eu trabalho até de madrugada, eu leio, eu escrevo de madrugada, eu estudo de madrugada. Muitas vezes depois que o filho dorme, né, ou quando chego do congresso, depois de uma sessão de 1, 2 da manhã,
e trabalha sábado, e trabalha domingo, e tem que dar conta das coisas de casa, do pediatra, das compras. Então, de fato não é simples, a pressão é muito grande, né? Então, as pessoas têm que compreender. Agora, isso inviabiliza? Não. As mulheres têm que participar, as obstetras também têm uma vida muito na rua, as telefonistas têm vida na rua, muitas profissões têm vida na rua, e a função deputada, que não é uma profissão, também nos exige muito. Mas isso não pode impedir que as mulheres participem da política. Nós temos que cobrar maior divisão de tarefas para que a gente possa assumir um papel mais protagonista da nossa história, da nossa vida e do país. Diante do que aconteceu com o ex-presidente Lula e diante do que tentam fazer com o governo Dilma, que é a primeira mulher presidente do Brasil, esse 8 de março, pelo menos as mulheres mais avançadas, estão chamando mulheres contra o golpe. Essa vai ser a marca do 8 de março. Então, tem uma marca democrática e tem a sua pauta, e tem a pauta das mulheres, né? No trabalho contra a violência. Como relatora da Lei Maria da Penha, que eu sou, eu acho que o cumpra-se da Lei Maria da Penha é muito importante. Você tem a lei, precisa ser cumprida em todo o Brasil. Então, a questão da violência no trabalho, da educação, da igualdade salarial, isso é pauta. Mas a questão democrática ela é decisiva, que quando a democracia sofre restrição, a primeira vítima sempre é a mulher. Sempre. Em todos os campos da sua vida. Então, lutar pela democracia, pela liberdade, contra o golpe, é fundamental para a vida das mulheres. Acho que antes de qualquer direito, a questão democrática ela é fundamental. Na questão particularmente da gravidez, a gente sempre defendeu o planejamento familiar como ponto de partida para qualquer debate. Para que as mulheres tenham acesso ao conhecimento, acesso à informação e possam decidir quantos filhos, como e quando, né? Na medida em que isso não é algo amplo, porque o sistema de saúde ainda não funciona bem, principalmente da atenção básica, quando se faz o pré-natal, você tem ainda um grau de desinformação, de abandono da maternidade pelo Estado, do abandono dos companheiros, do desemprego das mulheres. Às vezes tem 5, 6, 8 filhos já. E as mulheres acabam buscando, por situações de desespero, não por prazer, não por desejo. Eu nunca vi uma mulher que fez aborto sair bem dessa história. Ela sempre sai triste, sai sempre com uma certa culpa, muita dificuldade. Mas o aborto existe, a interrupção da gravidez existe. Fechar os olhos a isso é como se você fechasse os olhos ao número de mortes do acidente aéreo todo ano, né? As mulheres morrem, e as mulheres pobres que morrem, porque quem tem dinheiro consegue acessar um serviço de melhor qualidade. Então, tem ótica de classe isso tem uma hipocrisia enorme, tem uma visão pouco democrática, e o que a gente quer não é fazer apologia de aborto, não é defender o aborto. Nenhuma mulher defende o aborto pelo aborto. O que a gente defende é que isso seja regulamentado em lei, estabelecendo critérios bastante rígidos para que as mulheres não morram em clínicas clandestinas. Aliás, no ano de 2014, se não me engano, teve uma Jandira, uma homônima minha, todo mundo lembra desse caso, foi apanhada numa Kombi, num lugar, foi levada para uma clínica e nunca mais voltou. Isso ficou como caso Jandira, queriam fazer a lei Jandira, eu falei, pô, esse homônimo aí foi uma coincidência, mas é isso, e era uma jovem de poucos dias. Às vezes essa mulher morre no aborto clandestino e deixa 6 filhos órfãos, né? Então, assim, são situações em que as pessoas não pensam, não raciocinam. É óbvio que uma regulamentação, ela apenas regulariza, descriminaliza, mas ela não obriga ninguém. Se a tua religião não permite, você não vai usar a lei. Ela apenas regulamenta, usa quem achar que deve, cujo fórum íntimo permite. Quem tem uma religião que não permite de jeito nenhum, não vai fazer. A lei não obriga ninguém a fazer, apenas amplia a possibilidade de você regulamentadamente ter acesso a um serviço público que você não morra ou com agulha de tricô ou com um procedimento de uma perfuração uterina que vai parar numa UTI e morre. Eu soube da ação e eu coincidentemente estava em São Paulo para uma reunião do meu partido. 6h20 da manhã eu fui acordada com essa notícia. Óbvio que o primeiro sentimento foi de absoluta surpresa, em seguida muita indignação. Aliás, essa indignação perdurou o dia inteiro. Porque você percebe nitidamente que, primeiro, é uma ação que não tem nenhuma sustentação legal, não existia legalidade. Para mim, aquilo não foi uma condição coercitiva, foi um sequestro.
na medida em que não havia intimação, não havia nada marcado, ele não se recusou a comparecer. Aliás, já tinha comparecido em outros 3 depoimentos. O do Ministério Público Estadual, ele foi autorizado pela Justiça a não ir, porque era um conflito de competências de 2 fóruns diferentes. Então não houve nenhuma recusa, não havia depoimento marcado, não tinha intimação, não tinha nada. E foi feita uma condução coercitiva para uma espetacularização da política, a tentativa de desconstrução moral do ex-presidente Lula, e o que demonstra que por trás daquela ação não era um problema jurídico, não era um problema ético, não era um problema de combate à corrupção, era um problema, uma armação política, que coincidiu com a antecipação da edição da Veja, da Isto É, para a quinta, que nunca acontece, sempre é na sexta. Anteciparam aquela edição com uma suposta delação do senador Delcídio. Na sexta acontece isso, né? Já tinha um jornal na frente da casa dele antes da polícia chegar. Às 2 da manhã, o editor da revista Época já tinha postado que pela manhã seria uma manhã de paz e amor, quer dizer, indicando que algo aconteceria, ou seja, havia uma articulação da mídia, da grande mídia, com o judiciário, com a Polícia Federal, para essa ação. Então, mostrava bem que há, de fato, uma articulação midiático-jurídica e parte do Ministério Público e da polícia que foi autorizada a realizar aquela ação a partir de um juiz de primeira instância que está querendo colocar o Brasil refém de um juiz de primeira instância, que é o juiz Sérgio Moro. Então, é de indignar você ver um ex-presidente que tanto fez por esse país ser ilegalmente levado da sua casa numa ação que eu considero um sequestro, para lugar, inclusive, não conhecido, que até a gente descobrir que era Congonhas, demorou um certo tempo, para a gente chegar até lá, acompanhar e ser solidário. Agora, é importante registrar também que a atitude dele foi de muita altivez, de muita coragem, de muita serenidade, muita convicção da verdade do que ele estava dizendo, né, a ponto de enfrentar a polícia perguntar ao ex-presidente da República sobre pedalinho. Seria cômico se não fosse trágica essa situação. E ele saiu dali com um grande acolhimento na rua, da militância dos partidos, dos movimentos sociais, o que demonstra que não será sem reação qualquer ação contra o Lula. Já não foi e não será. Era uma figura provinciana no Rio de Janeiro, não tinha nenhum peso político maior, né? Sempre denunciado quando ele foi presidente da Talerj, nomeado pelo Collor. Depois ele foi secretário do governador Garotinho, exonerado pelo Garotinho por denúncias de corrupção. Depois denúncias de interferir no fundo de pensão da Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, do Estado. Chega em Brasília, constrói, né, me parece que por instrumentos não muito republicanos, uma liderança política, planeja assumir a Câmara e consegue porque articulou muito tempo antes e com instrumentos que a gente não tem muita clareza de quais são. E, por outro lado, por erros nossos, né? Erros de lançar a candidatura muito tarde, uma candidatura que não conseguiu galvanizar pelo curto espaço de tempo, pelo isolamento que a gente acabou vivendo. E foi uma derrota estratégica, né? Deixar o Eduardo Cunha ganhar a presidência da Câmara. Ele se comportou, mesmo antes de ser presidente da Câmara, quase que ressuscitando um centrão de oposição ao governo, e se conduziu assim, na oposição permanentemente, depois numa oposição declarada, e hoje réu, denúncias com provas cada vez mais cabais do envolvimento dele em esquemas ilícitos, o que desmoraliza a Câmara, tira a autoridade desse poder, tira o crédito, né? É necessário que ele saia daquela posição. E eu espero que o Supremo faça isso, porque naquela posição ele interfere tanto na questão do impeachment quanto no próprio julgamento dele. O que é insustentável essa posição que ele ocupa hoje, e o Conselho de Ética vai ter que julgar isso com brevidade de tempo. A grande mídia na história, principalmente o Sistema Globo, e eu digo isso claramente porque a Bandeirantes veio depois, o SBT veio depois, apesar de que tem uma integração, um certo monopólio da verdade, né, dessas famílias todas, mas o Sistema Globo em particular, ele foi muito favorecido no momento autoritário do país, né, o seu crescimento foi favorecido pelo regime autoritário, pela ditadura, e ele quer dizer, desde Chateau, né, acho que quem leu Chateau, quer dizer, esse papel da mídia, e aí não entra só a Globo, entra na polarização Getúlio, entram os 2 jornais, né, jornais impressos, porque na época nem tinha, a televisão surgiu em 55, né, mais ou menos na época mesmo.
Então, os jornais, as rádios, a comunicação ela é estratégica, ou para a democracia ou contra ela. Né? A imprensa ser parcial é esperado. Agora, todas as parcialidades têm que ter o direito de aparecer, não pode ser só uma. Então, quando a gente fala em regulação, não é para censurar, é para permitir que outras parcialidades apareçam. Ninguém quer fazer que a Globo não exista. Pode existir, mas tem que existir as outras. Não pode o dinheiro de publicidade oficial ir principalmente para essas TVs, ou ir para a Veja. Né? Tem que financiar outras estéticas, financiar outras pautas, outras plataformas e outras possibilidades. Então, a nossa luta é para quebrar monopólios, porque isso é uma coisa muito do Brasil, né? O monopólio da comunicação, e para permitir a pluralidade da informação e de opiniões, que tem que existir. Tem que ter uma regulação econômica dessa mídia, tem que impedir o monopólio, tem que regionalizar a produção, tem que ter o rosto das pessoas nas suas cidades. Você não pode ir lá no Acre e falar a gíria do Leblon do Rio de Janeiro. Você precisa ter uma identidade dessa mídia. A produção independente tem que entrar na TV aberta. Então há uma batalha para que haja um contraponto, para que a disputa de narrativa, a disputa de opinião, a comunicação é fundamental, que é o que vocês estão fazendo aqui agora, dando espaço para outras. Eu não consigo falar nada, nem um oitavo do que eu estou dizendo aqui, na rede de maior audiência hoje, porque não tem nenhum programa de debate. Só tem uma verdade, uma única opinião. Né? Então a gente fala por onde? Fala pelas webs, fala pelas redes sociais. Um ou outro momento que a gente consiga entrar na TV aberta, mas é muito difícil, é muito raro. Então, essa outra mídia tem que ser fortalecida. Então, e eu acho que piorou muito. Olha, o que eu tenho visto da edição dos jornais de televisão é de desligar a TV e não ligar mais. É um negócio, eu vejo por obrigação, pela minha função. Mas, de fato, tem até uma campanha, né? Desligue a Globo e seja feliz. Né? Tem até uma campanha. Porque é muito difícil, chega a angustiar, porque o Lula diz, esse apartamento não é meu. Aí a Globo diz, o triplex do Lula. Ele diz, mas não é meu. Todas as provas mostram que são dele. Aí a Globo vai dizer, mas é o triplex do Lula. Então é um negócio... Ainda bem que essas audiências estão diminuindo, né? A juventude mesmo já partiu para a internet, para outras formas. Eu acho que isso aí, em breve tempo, porque a revolução da comunicação é muito rápida, essas TVs vão cair muito em audiência. Ainda bem, e a gente vai fazer crescer outras formas. Como uma última mensagem, assim, nessa semana, no dia 8, nesse mês de março, é um pouco as mulheres debaterem entre si como é que elas enfrentam, quer dizer, o fato de que, na história, as mulheres sempre tiveram, em todas as batalhas, todas, ombro a ombro com os homens, e por que na hora de saltar para um espaço de definição, de decisão ou de voto, nós somos minoritários. Eu acho que nós temos que debater mais isso. Né? Então, assim, olha, luta contra a carestia, mulheres, Comitê Brasileiro pela Anistia, luta contra a ditadura, com arma ou sem arma na mão, lutas de independência do Brasil, lutas de defesa de território, no Sul, no Norte, no Nordeste, Batalha dos Alfaiates, a Batalha dos Guararapes, a Batalha Farroupilha, todas as mulheres sempre estiveram presentes, aqui no mundo inteiro, né? Mas na hora do voto, nem as mulheres votam majoritariamente nas mulheres, senão não seríamos minoria, porque as mulheres são maioria na vida brasileira. Então, essa cultura precisa ser enfrentada e os partidos precisam tomar conta disso. Eu até falo tranquila porque no PCdoB a gente tem um protagonismo feminino muito grande. Essa dificuldade a gente superou já faz tempo. Mas isso não é o geral dos partidos, não é. No geral, mesmo na esquerda, as mulheres são assim, as mulheres ou elas constam cartorialmente na chapa, porque não tem campanha, né? Ou as mulheres que colocam é cartorial mesmo, assim, é laranja, né? Ou muitas mulheres que provêm do movimento social, seja de que front for, elas não têm espaço nos partidos, aí não tem militância, não tem tempo de televisão, não tem nenhum recurso para fazer campanha, né? E acaba que chega lá uma parte da bancada hoje, ou é a mulher do governador, ou é a mulher do prefeito, ou é filha de um político relevante na história, e acabam que chegam lá sem uma cabeça formada do ponto de vista do avanço, da liberdade. Não é libertária a participação, não é feminista a participação. Tanto que na hora de votar a cota das mulheres
na reserva de cadeira do parlamento, teve mulher que votou contra. E na pauta mais polêmica, direitos sexuais e reprodutivos, questão de perspectiva de gênero, às vezes as mulheres votam contra, pela questão religiosa, porque o marido achou que era assim. Então, você ainda não tem, numa bancada ainda pequena, você não tem uma unidade nesses temas. Não tem. Você une na questão da violência doméstica, na creche, salário igual, isso você consegue. Mas quando entra em temas mais polêmicos, aí a própria bancada se divide. Então, há que se construir uma movimentação cultural e política onde as mulheres compreendam a necessidade de estar na política, porque a nossa presença faz a diferença, de fato. A pauta tem mais relevância, a gente conquista mais direitos, mas essa luta também tem que se fazer dentro dos partidos. Tem que estar na lei, mas tem que estar na vida real dentro dos partidos para que essas mulheres ocupem. E culturalmente fazer a disputa, porque se 52% da população votasse para 40% das mulheres, a gente tinha 30%, 20%, a gente já teria uma representação diferenciada. Então, essa disputa é fundamental que seja feita, e quando a gente está presente lá, faz a diferença na pauta e na forma de fazer política.